Vamos então começar o 20º capítulo, Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui são reflexos mentais, é uma esteira, né? Onde os nossos reflexos, onde os nossos pensamentos, as nossas tendências, tudo aquilo que nós trazemos de vidas passadas e que estão no nosso inconsciente, se reflete hoje, né? Na nossa vida, nos induzindo a repetir erros que cometemos no passado, a continuarmos na mesmice. Por isso que ele diz, é uma esteira de reflexos mentais acumulados, aquilo que nós estamos acumulando há várias encarnações, operando constante indução à rotina, nos induzindo a repetir os mesmos erros na nossa rotina. Herdeiros de milênios, né? Nós trazemos por milênios de encarnações, herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, experiências semelhantes entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, deixando que a coisa flua, né? Que a vida leve, que as coisas nos levem, que a multidão nos leve. Nós vamos pela porta larga, através da multidão nos empurrando. É isso que ele está colocando aqui. Erros e tendências do passado, hábitos adquiridos. Nós temos a tendência de repeti-los sem analisar, sem pensar. Como o barco que a correnteza leva, ele não sabe nem para onde ele está indo. Ele está deixando que a correnteza o leve mais uma vez. Por isso que ele diz, herdeiros de milênios, somos herdeiros de nós mesmos, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas, semelhantes entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Porque para mudar, para navegar contra a corrente, eu preciso da vontade, eu preciso da razão, eu preciso estar no comando. Se eu deixo levar, a correnteza me leva. Eu vou naquilo que a multidão está fazendo. A correnteza aqui significa multidão empurrando, levando para o caminho errado. No rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Porque no momento que nós resistimos, nós estamos analisando, estamos tendo vontade de modificar, vontade de fazer diferente, tudo muda. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formarmos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade com que ferimos o próximo. E formamos, né, em torno delas, dessas nossas vidas, todo um sistema defensivo à base de crueldade com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. O que ele estava colocando aqui? Com naturais exceções. Quais são as exceções? São os espíritos elevados, são os missionários, são aqueles que estão aqui e não se deixam influenciar pelo reflexo dos outros, não se deixam influenciar pela multidão, não se deixam influenciar pelos hábitos já adquiridos, já se modificaram, já estão num outro patamar de evolução. Por isso que ele diz, com naturais exceções, os espíritos elevados são essas naturais exceções, todos nós, que não somos essas exceções, que somos o médio, né? Nós fazemos parte, falo por mim, nós fazemos parte do médio do planeta. Todos adquirimos o costume de consumir pensamentos alheios pela reflexão automática. Então eu recebo os pensamentos alheios, eu recebo aquilo, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Está na moda, eu também vou participar. É o comum, todo mundo tem esse hábito. A beber socialmente, sexta-feira todo mundo toma um pilequinho, então eu também vou fazer isso. Então quando nós saímos, né, desse lugar comum,
Nós modificamos, nós trabalhamos para a nossa modificação, mudando esses reflexos, não permitindo que esses reflexos ocorram em nós. Quando nós olhamos, nos espelhamos no Cristo, os reflexos se modificam. E aí nós saímos desse consumo dos pensamentos alheios, né, dos pensamentos comuns que estão vindo até nós. Vamos repetir. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disso, da reflexão automática, do consumismo do pensamento alheio, exageramos as nossas necessidades. Nós passamos até por essa indução, por esse consumismo, por esse consumir o pensamento alheio, termos necessidades que são impostas pela mídia, pelo consumismo, coisas que realmente não precisamos, exageramos as nossas necessidades, passamos a trabalhar exageradamente para termos coisas das quais não precisamos e passamos a ter hábitos nocivos até à nossa saúde, prejudiciais ao nosso próximo, prejudiciais à nossa família, e nós nos enganamos dizendo, não, isto aqui é o melhor, porque eu vou dar o melhor para a minha família vai ter o que eu não tive. E aí nós caímos, né, nessas esparrelas, nesses erros que nos levam, como os barquinhos ali, sendo levados pela correnteza para os abismos, né, para as cachoeiras que nos levam para baixo, que nos jogam nos abismos. Repetindo aqui. E em razão disso, né, de consumirmos os pensamentos alheios, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade. Não estamos falando aqui de miséria, não estamos falando aqui de pobreza, não estamos falando aqui de passar necessidade, estamos falando de simplicidade. Nós podemos viver com menos. Vamos lembrar o Cristo que nasceu numa manjedoura, nada pode ser mais simples que isso. Como ele mesmo colocava, não tinha uma pedra, né, para botar a cabeça. Ele não tinha nada, ele ficava na casa de Pedro. Ele caminhava com aquilo que era arrecadado, é o que ele comia, é o que ele vivia, ele se vestia com uma túnica inteiriça que Maria fez para ele, era essa a sua vestimenta. O mais simples possível. Como diz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é no capítulo 11, quando Lázaro fala das nossas evoluções, nós vemos mais para frente, quando Kardec diz que o homem mais rico é aquele que tem menos necessidade. Quanto menos necessidades nós tivermos, mais ricos seremos, mais livre das ilusões estaremos. Então, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Se fôssemos mais simples, seria muito mais fácil para nós erguermos uma vida melhor, caminharmos melhor e evoluirmos mais. Perdão. E formamos em torno delas, né, em torno da nossa vida, em torno das nossas necessidades desnecessárias, formamos em torno dessas necessidades todo o sistema defensivo. Eu passo a ficar com medo de perder aquilo que eu tenho, eu passo a ficar com medo de ficar pobre, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo do dia de amanhã, eu tenho medo da pandemia, eu tenho medo da regeneração, do processo de transição, tenho medo de tudo. Então, como nós vimos num dos capítulos anteriores, a gente monta uma carapaça que nem a tartaruga e quer se enfiar ali dentro e ficar escondido do mundo, com medo de tudo. É o que ele está dizendo aqui. Em torno dessas necessidades desnecessárias, criamos um sistema defensivo, à base de crueldade, onde eu prejudico o outro para amealhar mais coisas e mais dinheiro e olhar ali na minha conta e ver que eu tenho para mim, para o futuro, para o meu filho, para o meu neto, e ainda é pouco. Com o qual ferimos o próximo. Nós machucamos as outras pessoas para tirar delas aquilo que a gente acha que precisamos. E não precisamos.
O que nós precisamos verdadeiramente é nos juntarmos uns aos outros, numa irmandade para crescermos juntos, para melhorarmos juntos, para passarmos por esse processo de transição que é difícil, é complicado, juntos. Crescendo, aprendendo e melhorando juntos, é o que ele coloca aqui. Nós criamos um sistema defensivo à base de crueldade, prejudicando e machucando os outros. Às vezes prejudicando e machucando aquele que a gente diz mais amar, porque infelizmente até o nosso amar é precário. Dilacerando consequentemente a nós mesmos, nos destruindo, nos desmontando. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança. Cautela em relação àquilo que nós achamos que necessitamos e precisamos guardar, e desconfiança do outro, porque se eu tirei do outro, eu vou desconfiar de todos, porque eu vou achar que todos vão fazer o mesmo que eu fiz. Tirar de mim aquilo que eu acho que é necessário. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação. Porque a lei de preservação, o instinto de conservação que nós trazemos de milênios na nossa existência animal, ele é necessário para que a gente se mantenha, para que a gente se estruture e aprenda aqui nesse mundo de ilusão, nesse planeta. Mas o que passa do normal, o que passa do que é necessário é que é o problema. É o que ele coloca aqui, estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, retendo apaixonadamente coisas. Eu estou apegado a uma série de coisas, de títulos, de posses, de coisas que são empréstimos. Nós somos só administradores aqui. Nós precisamos entender isso. Nós temos que desenvolver os nossos talentos e devolver. Parábola dos talentos. Nós temos que administrar aquilo que nos foi colocado, a parábola do mordomo infiel. Nós somos só administradores das coisas que estão aqui nesse planeta ilusório. Nós não temos nada. Nós viemos sem nada e voltamos sem nada. Mas nós levamos conosco aquilo que nós verdadeiramente adquirimos. A melhoria, a cultura, o aprendizado, o amor, a fraternidade, a empatia, isso nós levamos conosco. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse. E com o instinto da posse, criamos o reflexo do egoísmo e do orgulho e da vaidade. O egoísmo, orgulho e vaidade andam juntos, e o reflexo da posse, né? Esse instinto da posse, essa necessidade de se apegar a coisas, vai criar os reflexos do egoísmo. Nós vamos ficar cada vez mais egoísta, e os filhos do egoísmo são orgulho e vaidade, que vão caminhar conosco. Criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa e que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Então nós somos como operários infiéis, nós deixamos de fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, nós deixamos de realizar aquilo que nos propusemos a realizar aqui, para nos mantermos fechados no nosso egoísmo, na posse, no desejo, no orgulho, na vaidade. Presos a esse mundo de ilusão. E indo e voltando, cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos hábitos que estão lá dentro, no nosso inconsciente. Por isso que ele diz aqui, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis. Por que infiéis? Porque deixamos de realizar aquilo que Deus espera que nós realizemos. Deixamos de fazer aquilo que nos propusemos a fazer na nossa vida espiritual, antes de vir para cá. Né? Porque infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente. Essa máquina, esse corpo,
essa estrutura que nós temos aqui é uma máquina preciosa que tem que ficar a nosso serviço. E nós temos que estar a serviço de Deus, realizando aqui aquilo que nos propusemos a fazer. E principalmente aprendendo, crescendo e melhorando. Para cair sufocados ou inquietos, né? Sufocados nesse ter, sufocados nesse prender, né? Inquietos, com medo de perder, com medo do amanhã, com medo que alguém morra, com medo que alguém pegue Covid, enquanto que se nós nos mantivermos dentro do nosso caminho, do nosso aprendizado e trabalharmos para mudarmos a nossa tendência, os hábitos que trazemos conosco, vamos tendo cada vez mais paz e mais tranquilidade, porque estaremos no caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Por isso que ele diz, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias, as engrenagens que são próprias do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do medo. Essas engrenagens nos prendem, nos sufocam e nos deixam cada vez com mais medo e cada vez mais inquietos. Nesse círculo vicioso, porque o hábito, quando é bom, nós vamos trabalhando com ele e vamos nos melhorando com ele. Quando o hábito é ruim, passa a se chamar vício. E nós temos muitos vícios conosco. Nós temos muitas situações que são completamente ilícitas e que perante aos homens, perante as leis de Deus, são lícitas. Por isso Paulo coloca, tudo me é lícito, mas muita coisa não me convém. Então eu posso, dentro do olhar humano, da ilusão do mundo, determinadas coisas são lícitas, mas não me convém, porque eu já estou em outro patamar, em outra estrutura de aprendizado. A minha busca interior é outra. Os hábitos que eu quero manter e perseverar comigo são outros. Eu quero manter um automatismo, esse mesmo automatismo de respirar, do coração bater, das coisas funcionarem automaticamente, né, do piloto automático. Nós temos hábitos que são como piloto automático, como dirigir. Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente fica, agora eu piso no pedal, agora eu piso na embreagem, agora eu mudo a marcha, agora eu faço, agora eu paro. Depois de um certo tempo, entra no hábito e vai no piloto automático. Eu chego em casa, não sei nem o caminho que eu fiz, mas eu vou pelo caminho de sempre. Porque se eu mudar o caminho, eu tenho que prestar atenção. Então eu vou no piloto automático, no caminho de sempre. E às vezes nós mantemos a nossa reencarnação nos hábitos de sempre. Nos nossos vícios, nas nossas tendências, no nosso orgulho, na nossa prepotência. E assim nós vamos no círculo vicioso, ficando estacionado no mesmo lugar. Nesse círculo vicioso vive a criatura humana de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Aquela ignorância que eu estou ali, né? Acalentando, no quentinho, eu estou mimando, eu estou mantendo a ignorância. Porque aprender dá trabalho. Mudar os hábitos que já estão enraigados, que eu trago comigo há milênios, dá trabalho. Nadar contra a correnteza, remar contra a correnteza, lembrando aquela metáfora do Emmanuel do barquinho que é levado pela correnteza, remar contra a correnteza exige esforço, exige trabalho, exige muita vontade. E eu prefiro ficar no quentinho, acalentando aqui a minha ignorância, acalentando os meus vícios, nos meus hábitos péssimos, nos meus hábitos viciosos. Então, nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço. Enganar-se com a ilusão do mundo, com a materialidade, com o apego. Enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Aí, quando desencarna, vem a desilusão. Porque viu que perdeu tempo, viu que se enganou, aí chora e pede de novo para encarnar, para ter outra chance. Porque ele coloca enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionado no binômio ilusão, desilusão. Encarna, ilusão. Desencarna, a desilusão. E fica nesse ir e vir, berço, túmulo, sem sair do lugar. Com que despende longos séculos. A gente pode ficar em séculos nesse ir e vir no círculo vicioso, sem aprender, sem crescer, o que é pior, às vezes até
caindo cada vez mais, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Eu já estou aqui para melhorar e para avançar. Se eu fico perdendo tempo, eu fico nesse... Aí eu volto, choro porque eu perdi tempo, me levei pela ilusão, pelos hábitos que eu já tinha. Não adquiri novos hábitos, não trabalhei para modificar os hábitos ruins, não trabalhei para me melhorar e adquirir novos hábitos. Aí eu choro, peço para voltar e fica esse círculo vicioso. Ilusão, desilusão, ilusão, desilusão. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva, os bons hábitos, aquela rotina que faz com que a gente cresça, com que a gente evolua. A rotina que a criança precisa de rotina, porque ela é imatura. Ela está começando ainda a aprender. Nós somos imaturos espiritualmente, então precisamos de rotina. Precisamos da boa rotina. Precisamos guardar as coisas que nos ajudam a nos elevar, os bons hábitos, orar verdadeiramente. Não é repetir, não é rezar, não é falar que nem papagaio, mas orar verdadeiramente. É manter os bons hábitos da leitura, do aprendizado, do estudo. Não, eu vou estudar. Hoje é feriado? Não, é feriado, mas eu vou estudar. Amanhã é domingo, mas eu vou estudar. Depois da manhã férias, eu vou continuar mantendo meus estudos. Eu estou viajando, eu vou para outro lugar, eu vou manter as minhas orações, eu vou manter o meu estudo, eu vou manter o bom hábito de fazer uma verificação do dia e uma oração, uma conversa com o meu mentor antes de dormir. É o que ele diz. Não será lícito, porém, de modo algum desprezar a rotina construtiva, aquela que nos leva ao bom caminho. É por essa rotina, que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, que nós ascendemos, que nós subimos, nos elevamos, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes. A evolução impõe a instituição de novos costumes, de novos hábitos, de mudança de hábitos, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. A fim de que a gente se desligue, se desvencilhe das formas inferiores que estão marchando, as formas inferiores que fazem parte da multidão, que fazem parte do lugar comum, do grosso da humanidade, está em marcha para a queda. Se nós queremos inverter isso, marcharmos para a ascensão, nós temos que mudar os nossos hábitos, mudar os nossos costumes. O vigiar e orar que Jesus coloca, vigiar os pensamentos, os sentimentos e orar quando sairmos do rumo. Prestar atenção no que nós fazemos, porque seremos reconhecidos pelas nossas obras. Essas mudanças são absolutamente necessárias para que a gente inverta o rumo e o nosso barquinho, remando contra a corrente, comece a crescer. A gente começa a crescer, começa a amadurecer, começa a melhorar. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, né, o nosso modelo e exemplo, o nosso espelho tem que estar cada vez mais voltado para o Cristo, porque Ele é o nosso exemplo maior de como devemos proceder. Então, é por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Todo o evangelho, toda a boa nova é um programa de transformação visceral, de dentro para fora. A gente tem que mudar desde as nossas entranhas mais profundas para podermos crescer e melhorar. Sem violência de qualquer natureza. Então, os ensinamentos do Cristo, a proposição do Cristo, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral. Altera os padrões daquilo que se convencionava como normal. Na época de Jesus era normal amar o amigo e odiar o inimigo. Era normal que aquele que não tivesse nada, aquilo era um castigo de Deus, deixa ele para lá, não o ajude. Vamos ver lá o livro de Eclesiastes,
não ajudar aquele que foi castigado por Deus. Jesus vem e muda tudo. Perdoar os erros, ajudar aqueles que precisam, amar os inimigos. Jesus vem e muda tudo. Por isso que ele diz, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a terra vivia numerosos milênios. Há milênios a terra vivia nas leis, muito mais na lei de talião, de olho por olho, de dente por dente, do que na lei mosaica, de amar ao próximo. Porque a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é mosaica. Jesus veio reiterar, veio reforçar. Mas essa lei é mosaica, mas estava quase que esquecida ali pelos judeus. Por isso que Jesus veio sacudir. Contra o uso da condenação metódica, vamos lembrar o caso da adúltera, né, da mulher ali que Jesus coloca, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. Vem a indução da multidão, vem a multidão ali, olha, a lei é apredrejar a mulher pega em adultério, vem a multidão, porque na multidão as pessoas fazem coisas que elas não fazem normalmente, porque elas estão sendo empurradas pelo todo mundo está fazendo, eu faço também. Aí Jesus volta para o individual. Ele não fala, vocês. Ele fala, aquele. Cada um olhe para dentro, para si. Aquele que não tiver pecado, aquele que nunca tiver errado, atire a primeira pedra. Ele chama a todos a sua consciência. É o que nós estamos vendo aqui. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. Ele chama a consciência, ele fala com que venha para dentro aquele que nunca errou. Aquele que nunca errou, isso não existe aqui no planeta Terra. Só o Cristo foi o único que veio aqui e nunca errou. É um espírito puro e continua a sua ascensão. Nós aqui estamos encarnados porque temos que mudar e melhorar muito, então temos que perdoar e perdoar muito, se nós queremos que Deus perdoe os nossos erros. Então, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Aquele que é judeu e acha que é melhor que os outros, o romano que achava que era melhor que todo mundo, o grego que achava que era melhor que todo mundo porque tinha filosofia, o romano achava que era melhor que todo mundo porque tinha força, o judeu achava que era melhor que todo mundo porque tinha um Deus único. Então, é o que ele coloca aqui, a tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. A hora que eu lidar com a diversidade, a hora que eu lidar com o diferente e buscar aprender com as diferenças, eu estarei no caminho do crescimento. A hora que eu olhar para todo mundo, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, eu estarei no caminho do crescimento. No abandono, a tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Jesus veio trazer a esperança, veio trazer as bem-aventuranças, veio trazer aquele que está aflito, vai ter o consolo. Aquele que está passando pela dor vai ter o consolo. Porque o jugo de Jesus é leve. Se nós entendermos, se nós assimilarmos os seus ensinamentos, o mundo não muda. Mas o nosso olhar para o mundo muda. E isso faz toda a diferença. O peso passa a ser leve, porque eu passo a carregar só aquilo que é necessário. Todos aqueles tijolos desnecessários que eu não vou usar nunca, eu jogo fora. Sem problema nenhum, eu desapego. Vou me desapegando, vou me libertando de correntes desnecessárias, de tijolos, de pesos desnecessários. Vou ficando cada vez mais leve. Por isso que o jugo de Jesus é leve. São as bem-aventuranças que ele traz para a gente saber que a gente pode tudo. Como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E principalmente, nunca estamos sozinhos. Estamos sempre amparados para melhorarmos e crescermos. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, ali onde ele mostra a simplicidade, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, porque a cruz era o castigo para os piores delitos. Então, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade, da paciência, do perdão, porque vamos lembrar a última frase de Jesus na cruz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. O perdão acima de tudo. O hábito que cria o hábito da serenidade e da paciência,
com a certeza da ressurreição para a vida eterna. Então a certeza que todos nós temos que somos imortais, né? De que temos a eternidade pela frente, precisamos melhorar, crescer e aprender. Perdão, por isso que ele diz, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Os ensinamentos de Jesus, o apostolado de Jesus, os exemplos de Jesus são o conjunto de reflexos do caminho celestial. São esses reflexos que nós temos que ter, porque eles nos dão um caminho, nos mostram o caminho para Deus, para voltarmos para Deus com as nossas próprias pernas, para a redenção do caminho humano, para nos redimirmos dos nossos erros, para podermos limpar, voltarmos nos nossos passos, limparmos aquilo que nós sujamos e continuarmos o caminho, mas o caminho de ascensão, o caminho de aprendizado, de elevação. Até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança. O que nós chamamos de justiça, na maior parte das vezes, é só vingança, não é justiça. Porque quando nós estamos fazendo justiça mesmo, nós estamos olhando para a vítima, e nesse planeta não existe vítima, porque se nós ampliarmos a nossa visão, nós vamos ver que aquela vítima de hoje foi o algoz de ontem. Então, se nós ampliarmos a nossa visão com os ensinamentos do Cristo, nós vamos ter um olhar de compaixão e misericórdia para a vítima e para o algoz. Para a vítima que foi o algoz de ontem, para o algoz de hoje que foi a vítima de ontem. Nós vamos ter um olhar de compaixão para todos e orarmos por vítimas e por criminosos. Orarmos por um planeta que está só no segundo degrau e que temos muito ainda que aprender. Orarmos para que juntos possamos melhorar e crescermos para caminharmos juntos nessa transição para chegarmos à regeneração. Esse olhar benevolente, esse olhar fraterno, nós temos que ter para com todos. Para aquele que a gente acha que é o pior algoz, o pior bandido, o ser mais abjeto que a gente possa ver no planeta, a gente tem que olhar para ele e procurar nele o que ele tiver de bom. E o máximo que nós pudermos fazer para ajudá-lo a crescer e a melhorar. Porque para os espíritos superiores nós também somos seres cruéis, somos seres indignos, mas eles veem a nossa infantilidade e estendem as mãos para nos auxiliar. Nós temos obrigação de estender a mão para auxiliar aquele que precisa mais, que precisa de auxílio. Até agora no mundo a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe o egoísmo. Nosso amor é mais posse, é mais egoísmo do que amor verdadeiro, porque amor verdadeiro é incondicional. A nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem hoje. Os nossos reflexos condicionados do ontem, os nossos hábitos de hoje, que são os reflexos do ontem, da minha invigilância de ontem. Então, se hoje eu estou aqui é para modificar esses reflexos, modificar esses hábitos, aprender hábitos novos, aprender rotinas novas que me leve a me modificar, me leve a ser um ser humano melhor. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia. Olha o que o Emmanuel está colocando aqui, isso aqui é fantástico. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, aprendendo a sermos melhores, a sermos bons, né? A termos um olhar empático e fraterno, a entendermos o outro, a nos entendermos, a nos perdoarmos, a melhorarmos, a crescermos, com a obrigação de educar-nos, né? De nos educar, de aprender, de nos modificarmos, e com o dever de servir. Eu estou aqui para servir o outro, eu estou aqui para servir a minha família, a minha sociedade, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Servir no sentido verdadeiro, de amor,
de aprendizado, de mudança de dentro para fora. Como hábitos automáticos. A hora que eu vou modificando os meus erros, vou modificando os hábitos ruins para hábitos bons, no começo é difícil, depois isso vai ficando um pouco mais fácil, até que vira automatismo. Da mesma forma que é o respirar, da mesma forma que é o coração bombear, meu Deus do céu, desculpa, bombear o sangue. A hora que os bons hábitos, as coisas boas, o perdoar e o amar for um automatismo em nós, nós seremos espíritos elevados. Porque o que é um espírito elevado? Aquele que não se esforça para perdoar, não se esforça para fazer o bem. É um hábito para ele, é um automatismo para ele, como é o respirar. Perdoar é automático, como é o respirar. Amar é automático, como é o respirar. Então, o que ele está dizendo aqui, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia. A hora que esses hábitos bons, as coisas boas, o amor, a fraternidade for automático no meu dia a dia, aí eu estarei me modificando, estarei entrando em planos superiores, né? Vamos voltar aqui. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos. Segurança de todos, felicidade de todos, amor a todos, amor ao próximo, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, que é o verdadeiro servir. É quando eu olho para o nós e não para o eu. Vamos ver Alcione no livro Renúncia, né? Ela está pensando sempre no todo, está pensando sempre no macro, está pensando sempre em ajudar e servir, renunciando a tudo aquilo que era até importante para ela. Então, quando eu trabalho pela segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade. A hora que eu pensar no outro, na hora que eu trabalhar, que eu fizer pelo outro, mesmo que eu me sacrifique, é o altruísmo. A hora que eu for altruísta, que eu pensar mais no outro do que em mim, que eu deixo de fazer aquilo que eu quero para realizar a alegria e a felicidade do outro, eu vou ter em mim o reflexo da felicidade. Nós vamos refletir a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Nós estaremos, o nosso espelho virá voltado para quem? Quem é que é o exemplo maior do bem, do amor, do servir? O nosso Mestre Jesus. Quando nós tivermos o nosso espelho virado para Ele, nós refletiremos o amor, o servir verdadeiramente, a bondade, a fraternidade, a irmandade. Por isso que ele diz, quando o dever e o servir como hábitos automáticos, quando for parte do automatismo, não exigir sacrifício, não exigir mais renúncia, não exigir mais nada, faz parte do nosso dia a dia. Como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, o bem de todos, a alegria de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Porque os espíritos elevados, os espíritos angélicos, eles refletem a luz, eles refletem a felicidade, porque eles refletem a vontade de servir e de ajudar a todos, para que todos cheguem aonde eles estão, na alegria, na felicidade, né? Nos planos maiores, cada vez mais perto do Mestre Jesus. E nós vamos no nosso próximo estudo entender, aprender com Emmanuel sobre o dever. Até lá!